Olá, meninos e meninas. Estou aqui para passar mais uma orientação sobre o nosso jornal, que nós começamos a pensar nele. Eu já passei umas orientações a semana passada, né? Espero que vocês estejam fazendo, né? E vou passar mais uma orientação hoje. Nós falamos do editorial, pedi para vocês pesquisarem, recebi dois, dois editoriais, duas pesquisas, aliás. Editorial não recebi nenhum ainda, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem, né, o que vocês entenderam, para depois nós acertarmos, né, numa aula que eu vou marcar com vocês aí para fazermos tanto o editorial quanto o artigo de opinião. Né? Então, eu espero que vocês estejam fazendo as pesquisas que eu estou pedindo, né? E já montando os rascunhos dos editoriais e também do artigo de opinião que eu vou pedir hoje. Por enquanto, eu quero que vocês leiam, né, o material e ouçam os vídeos que eu passo. Por quê? Porque eu preciso prepará-los, né, para fazer esses dois textos que eu quero colocar no jornal, né, como parte importante de nosso jornal. E com isso, eu estou dando informações, né, para vocês irem pesquisando. Eu já dei o tema é pandemia e escola. Então, eu quero que vocês leiam artigos, eu quero que vocês vejam notícias, né, sobre isso. E vá marcando aí para depois vocês terem como me mostrar uma fonte de pesquisa, tá certo? Então, eu hoje passei o vídeo, né? Mas eu vou gravar uma aula explicando passo a passo, né, do nosso editorial e do nosso artigo de opinião. Né? Então, agora vocês vão ter contato com o material do artigo de opinião, né? Aí na semana que vem, vocês já vão ter a primeira aula para se elaborar o editorial. Aí eu vou gravar o passo a passo que eu quero que vocês sigam. Então, não se esqueçam que vocês têm que ler sobre o assunto pandemia e escola. Vocês têm que ter uma opinião formada para fazer o seu artigo de opinião e uma opinião formada para fazer o editorial. O editorial é um texto do veículo, ou seja, do jornal. O artigo de opinião é um texto com a sua opinião, mas vamos ver como é que se faz. Aí eu passei todo o procedimento e no final do procedimento tem lá 3 situações que vocês terão de responder, né, para depois a gente conversar. Tá bom? Então façam, porque eu vejo poucos alunos entrando na aula, eu não vejo alunos me mandando as atividades e elas vão valer nota, eu não estou falando nada, eu já dei atividades aí, eu só recebi de um aluno. Tem aluno que postou devolvido, mas não me mandou o texto, eu quero que me mande a pesquisa. Eu deixei claro isso na aula, em que eu mandei diferenciar editorial de artigo de opinião. Aí, a semana passada, eu pedi para. Mandei material para vocês se aprofundarem um pouco mais em editorial, e hoje eu estou fazendo a mesma coisa com artigo de opinião. Então, eu ainda não marquei a minha aula, vou marcar a minha aula para nós conversarmos sobre isso, né? Então, uma parte vai fazer o editorial, outra parte vai fazer o artigo de opinião. Nós vamos ver quem que vai fazer o quê, tá certo? Então, vamos todos primeiro aprender o que é, para depois a gente dividir o trabalho. Né? Tem a montagem do jornal, né? Tem os textos que vocês vão elaborar por conta própria. Eu pretendo fazer o jornal de uma página só, né? Então, a gente vai fazer isso devagar e vamos caminhando. E cada vez eu vou introduzir um gênero literário, né? Perdoe-me, um gênero textual. E a Ana está fazendo a mesma coisa. Então, vocês deverão ir fazendo essas atividades. Né, e vão me mandando para eu já ir vendo o que saiu correto, o que não saiu, se eu preciso mandar vocês refazerem, porque depois, quando eu falar, olha, vou montar o jornal, aí você vai pegar esse material e vai montar o jornal pelo computador. Tá certo? Então tá. Vejam com atenção, né? E eu vou passar aí para vocês
depois fazerem uma... Perdoe, eu vou marcar a data, vou esperar passar agora a data do plantão, aí eu vou conversar lá na escola para a gente marcar uma data para nós nos encontrarmos para fazer esses trabalhos, né? Encontrarmos, que eu falo, virtualmente, né? Numa aula pelo Google Meeting, tá? Para dar tudo certo. Para que saia, senão não vai sair nada. Eu quero que saia. Tá bem? Então, belezinha. Até.